fazer um exercício aqui para não falar demasiadamente alto, eu falo muito alto, e eu agradeço a esta casa mais uma oportunidade. Estou vindo aqui pelo 4º ano consecutivo. Eu pensei que eu viria uma só vez e nunca mais. Não precisa não, encerramos as palestras aqui. Mas o pessoal é persistente e o objetivo desse tema, eu já desenvolvi muitos trabalhos sobre mediunidade. É um assunto, dentre os demais, que eu já estudo assim por volta de 30 anos consecutivos. A minha abordagem a respeito dos temas é uma abordagem universalista. Então eu vou estudando um pouquinho de cada assunto, vou agregando e acabo por ter uma surpresa muito agradável. Os assuntos, embora expressados, expostos de forma diferente, eles são em conteúdo iguais. E quando eu estava para desenvolver mais uma vez a mediunidade e falar sobre os casos dos bem-sucedidos, médios bem-sucedidos, isso e aquilo, etc. e tal, então veio aquela inspiração. Por que não falar dos mal-sucedidos? Por que não falar dos mal-sucedidos? Então, eu fiquei meio que, vou falar do quê? Encontrei alguns trabalhos, existem irmãos nesse momento, médicos, preocupadíssimos com este assunto. Mediunidade é um assunto que a própria NASA estuda, pesquisa com uma abordagem muito agressiva, porque, para vocês terem uma ideia, eles estiveram aqui anos atrás para pedir a aura do nosso saudoso Chico Xavier, sendo que o interesse deles é mais bélico, etc. e tal. Eles veem a mediunidade lá, a paranormalidade, como um fenômeno para, a partir daí, eles obterem informações e se beneficiarem, né? Então, existiram lá paranormais que conseguiam identificar bases secretas e etc. e tal. Esse assunto não é fantasioso, é interessante, mas não é o foco do nosso trabalho. E, evidentemente, esse assunto não encerra a nível do irmão entender, eu sinto isto, então é mediúnico. O objetivo não é esse. Se nós estamos sentindo alguma coisa, o primeiro caminho é o exame clínico. Jesus já dizia: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, o primeiro caminho é o exame clínico, a quem de direito nós colocarmos a responsabilidade de sermos avaliados, em primeira instância. Agora, sabe-se que existem situações que o irmão fica naquele ciclo, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, não consegue resolver o problema dele. Então, nós vamos tentar abordar alguma coisa relativa a isso. Então, eu começo falando que prestamos conta do mal que fazemos e do bem que deixamos de fazer. Isso é muito sério. E nós aqui estamos avançando e cada vez mais a nossa responsabilidade vai aumentando, porque existe um estágio, aquele onde somos desconhecedores, não conhecemos a informação, não conhecemos acerca de nada, então estamos naquela condição de não sabedores. Mas à medida que vamos aprendendo, a nossa responsabilidade vai aumentando e somos médios 24 horas por dia. Todos somos médios aqui. Uma grande novidade.
todos somos médicos. Porque a mediunidade, em primeira instância, é um fenômeno biológico. É uma glândula que nós possuímos aqui, é a glândula pineal, e a função dessa glândula é meramente biológica. Ela faz parte do nosso contexto como seres. E se somos todos médicos, falaremos sobre esses assuntos, como eu já disse, sem a pretensão de estarmos encerrando. Eu acredito que a partir dessa conversação, alguns irmãos vão buscar pesquisas, vão buscar um entendimento mais amplo. E eu estou aqui também para tirar dúvidas e modestamente contribuir com as necessidades, com as expectativas dos irmãos. Tendo em vista que eu, como eu já disse, eu estou nessa estrada há 30 anos, de forma, vamos dizer assim, de uma forma, vamos dizer, oficial, e oficiosa mais uns 10 anos, com alguns efeitos, algumas ocorrências que não estavam ligadas a uma instituição, a uma organização. E eu começo falando desta responsabilidade. O mais importante aqui seria nós estarmos aqui visando a responsabilidade. E recentemente, vocês devem lembrar daquele episódio lá nos Estados Unidos, onde 3 senhoras ou adolescentes estavam em situação de cárcere privado. A pessoa tinha lá um bunker e mantinha lá as senhoras, as adolescentes, por anos e anos. Oi? Enfim, uma coisa terrível. E uma notícia que não estava naquele bojo da questão policial ou enfim, de acompanhamento a nível da sociedade, que seria o seguinte: uma das mães que teve a sua filha como desaparecida recorreu ao médium, um paranormal, naturalmente para ter notícias acerca da filha, porque a médium aparentemente tinha condições de estar falando sobre, ou conseguindo, tinha uma visibilidade espetacular, e a mãe foi recorrer a este médium. E o médium informou a mãe que a filha já havia desencarnado. E a filha estava confinada, estava reclusa lá nesta situação que todos conhecem. E a mãe, por tristeza, melancolia, instaurou nela um processo de autodestruição e veio a falecer. Bem, então a responsabilidade nessa situação é imensa, porque eu fico imaginando essa senhora que volta para o astral e lá tem notícias de que a filha não desencarnou. E como fica isso? Quer dizer, mais uma situação que os irmãos espirituais vão ter que verificar, vão ter que reordenar, reorganizar. Então, se nós não temos a informação correta, se temos dúvidas, o médium, ele tem que ter esta preocupação, porque quando chega um consulente numa casa espiritualista, ela encontra um formato, ela encontra pessoas idôneas,
paramentadas. Então ela passa a crer em tudo aquilo. Então tem que se ter muito cuidado para não se estar passando informações, até porque nós estamos tratando dos sentimentos alheios. E eu criei um modelozinho aqui que não resolve a questão, mas que ajuda muitíssimo. Então nós estamos diante de uma situação e alguns irmãos dizem, recebi uma intuição aqui, acabei de ver isso, acabei de perceber, tudo um sonho. Então, diante da comunicação, nós temos que, para termos uma base melhor, uma segurança melhor para aquilo que vai ser dito, da seguinte forma. Então, eu tenho a informação, então vou questionar. Onde, por exemplo, se essa senhora tinha visibilidade da morte da moça, lá da adolescente, onde ela morreu? Já que estava sendo informada, quem sabe que morreu, sabe onde morreu. Por que morreu? Morte natural? Morte provocada? Quem matou? Se não morreu por morte natural, alguém matou, alguém provocou o desencarne. Como? Como ocorreu? Quando ocorreu? Então, isso, se respondido for, e até uma sugestão para aqueles principalmente que estão interessados na psicografia, é um processo cíclico de excelência permanente. A informação chega, o médium, ele deve estar refinando a qualidade da informação, porque nós podemos estar sujeitos, muitas das vezes, à ação da sugestão. Então, essa é uma palhinha rápida, o objetivo não é esse, mas isso também traz doenças, traz distúrbios, traz desequilíbrio. Porque se o médium ele perceber que ele foi agente de uma situação como essa, ele vai ter um remorso lá na frente, ele vai sentir uma dor lá na frente, e isso provavelmente vai malbaratar as estruturas deste médium, deste ser, porque ele vai ser sabedor que depois passou uma mensagem errônea, que qualquer um está sujeito. E nós temos alguns paradigmas, vamos falar assim, porque eu, anos atrás, dizia assim, alimentação, não coma carne. Mas por quê? Porque não pode. Tá, mas isso prejudica em quê? Não ajuda. Então eu não tinha as respostas que eu gostaria de ter, e ao longo desses anos eu fui pesquisar, eu fui buscar entender, detalhar. Então nós temos um paradigma que vem a ser o uso da alimentação adequada para o trabalho mediúnico. E o que eu encontrei a nível de uma explicação plausível, sensata, é que é o seguinte: no caso da carne, a carne, que é a grande vilã, é sempre mencionada como um preparo, um não preparo para a atividade, para a reunião. Então nós temos lá o animal, e nós estamos falando de animal mamífero, e o animal mamífero ele vai ser sacrificado. Aquele animal ele tinha um tom de vitalidade que não desagregou, porque
a trajetória de vida dele foi interrompida. Então, esse tônus de vitalidade, chamem do que quiserem, bioenergia, prana, como quiserem, ele vai ficar agregado ao próprio animal e parte desta vibração, deste tônus, vai ser vampirizada por espíritos outros que necessitam, para a sua própria manutenção, destes mananciais. Só que uma parte deste tônus vital vai ficar agregada ao sangue do animal. Parte vai ficar agregada. Então, esse animal, esta carne vai ser comercializada e vamos imaginar que não há mais nenhuma vampirização. Eu não sei se isso não ocorre com aqueles produtos que nós vemos às vezes nas feiras livres, que o animal acabou de ser sacrificado. Não sei se já houve tempo de cessar a vampirização. E nós vamos consumir esta carne com o sangue, a ele agregado o tônus vital. Este sangue, esta agregação, porque nós sabemos que é verdade, e já vimos aí em inúmeros livros, inúmeras bibliografias, que o corpo astral está intimamente ligado ao corpo físico, célula a célula. Nós sabemos disso. Agora, com o nosso lar, nós percebemos isso muito claramente, porque é um pequeno salto que nós damos em sair do plano físico para o plano astral. Nós perdemos uma certa densidade, mas nós temos órgãos, nós temos células, nós temos pele. É claro que nós temos uma ideoplastia que passa a mudar um pouco a nossa apresentação, a nossa formatação, mas na verdade nós ainda continuamos com um corpo parecido com este. Então o corpo astral está ligado ao corpo físico, célula a célula. Isso ninguém mais tem dúvidas. E a célula, os órgãos que absorveram a carne, essas exudações, vamos dizer assim, tudo que sai a nível de energético do órgão da célula, vai diretamente para o corpo astral e ainda assim vai haver uma interferência no plano etérico, no duplo etérico. Correto? Então, isso é como se fosse uma camada, e os autores falam até de uma camada gelatinosa que cria uma impermeabilização. Até aí tudo bem? Bem, então eu vou receber o pulso mediúnico, a ação mediúnica, a informação mediúnica, e ela, em primeira instância, ela vai atuar no astral, que do astral ela vai, através do chakra coronário, para a glândula pineal, sendo que existe esta impermeabilização. Mas eu preciso trabalhar. Então, o fluxo, a informação virá um tanto quanto deturpada, ou com falhas, com interferências, porque eu estou
estou com uma camada, é como se eu fizesse a visibilidade do que está ali, que eu estou vendo perfeitamente, eu colocasse um plástico na frente. Então, esse é o dilema da alimentação ligada à carne. Aí alguns autores falam o seguinte: mas isso se renova, se desgasta. Se desgasta sim, mas eu posso estar fazendo a manutenção diária, ingerindo aqueles bifes, aquelas coisas todas. Eu vou dizer sinceramente para vocês, eu sou um grande apreciador, gosto muito de um churrasco, tá? Vou falar para vocês, ser sincero, não sou vegetariano, eu acho que está muito longe de ser, gostaria, mas ainda não dá. Mas eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo. Esse é o primeiro passo. E aqueles que argumentam: ah, mas Hitler era um grande vegetarianista, não é? Ele era vegetariano, ele não bebia e tinha uma atitude correta, até dizem que na atividade sexual dele. Ele tinha critérios, era uma pessoa criteriosa nessas particularidades. Então, isso não é a preocupação, porque é muito pior se eu vou trabalhar às 20 horas, deixei de comer carne e falei um palavrão, ou fiz um xingamento. E Jesus dizia: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. E o irmão que quer receber também o benefício do passe, ele está com essa impermeabilização também. Então, era até interessante se aquele que vai receber o passe, vai receber a ajuda, a magnetização, se ele estivesse com seu organismo mais leve, mais tranquilo. O paradigma do sexo. Isso aqui também é uma coisa muito interessante. Ah, sexo ou não, tem essa situação, existe até o celibato na Igreja Católica, mas isso é por outras razões. Então, o sexo, ele ocorre em duas, vamos chamar de frequências. O sexo relativo de um casal normal, que ele tem uma qualidade, ele tem um teor vibrátil. E o sexo eventual. O sexo eventual, porque quando se impulsiona a força sexual, você, na verdade, começa a atuar intensamente no chakra genésico, suadhisthana. E os chakras se comunicam e começam a requisitar recursos de todos os outros chakras. E vai ao coronário, vai ao básico, Muladhara. E o sexo de frequência inadequada, ele vai congestionar com frequências baixas, grosseiras, o chakra genésico, suadhisthana, e vai inclusive aumentar o volume deste chakra. Este chakra vai ficar avolumado e vai ter toda uma mudança no trabalho mediúnico. Porque, na verdade, o que vai acontecer? Eu tenho na atividade mediúnica a atuação de dois polos. O polo podálico, e o polo podálico justifica alguns irmãos a trabalhar de pés descalços. Nós já vimos muitos irmãos trabalhando com os pés descalços. Porque o podálico, ele vai atrair uma força que a teosofia chama de Kundalini. Que a Kundalini é a força que, a partir da qual
isso é uma história um pouquinho maior, onde tudo se cria. Ela é, vamos dizer assim, herança de Akasha, e irmãos nossos chamam de força do Divino Espírito Santo. A partir desta força, tudo se constrói. A teosofia chama de manas. E essa força vem de baixo. E ela quer subir, ela quer ir pelo menos ao chakra intermediário, que é o coração. E o polo cefálico, que vai atrair outro tipo de força. E vocês podem verificar o seguinte: esses dois chakras da extremidade, eles são apontados, um para cima e outro para baixo. Já perceberam isso? Então uma sobe, a outra desce, então há aquela simbiose nesta região. Mas quando a Kundalini quer subir, ela encontra uma energia inóspita, ou seja, de frequência incompatível em Swasthana, que é o genésico. Então há ali vamos dizer assim, uma dificuldade, uma congestão para que as forças fluam. Com o tempo, o irmão vai acabar tendo um problema de saúde em repetir essas práticas. Obviamente, isso não refere-se a nós aqui, eu tenho a certeza, mas nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos saber. E eu, da outra vez, eu falei, porque é muito natural as pessoas chegam para atividade numa casa, numa instituição, seja ela de que ordem for, e elas, quando começam a trabalhar, este chakra, ele é o chakra da criação. Ele não é só o chakra da sexualidade. É a força criadora, está toda ligada a ele. Então, alguns irmãos caem numa errata, num erro de que ali elas estariam mais visando, acabam se encontrando numa aproximação, vamos chamar de amorosa para com outro irmão. E com o tempo elas percebem que essa exacerbação, não se dá para um encontro, e sim para criar na casa, para sustentar, para fortificar a casa. Então é uma ocorrência normal. E o nosso grande dilema é que a doença hoje, ela começa no corpo astral. Ela começa no duplo. E nós não temos hoje como perceber isto. No mundo astral já existe esse equipamento aqui, e o ser submetido à ação desse equipamento, aí verifica-se tranquilamente onde está havendo um distúrbio a nível de frequências, e vai se instaurar a partir daí uma doença no físico. E essa atividade hoje não se vê tanto, infelizmente, mas essa atividade era muito bem desempenhada por médiuns manifestados, ou visionários, ou outros irmãos em outras religiões que olhavam assim para o irmão e viam pela tonalidade, pela frequência ligada àquele corpo, uma dificuldade que iria se desenvolver futuramente no irmão a nível de físico. Mas isso, nós estamos caminhando para isso. Nós vamos ter isso ainda no planeta. Estão fazendo um esforço imenso para trazer isto para nós. E isso também dá
a visibilidade do aspecto emocional, mostrando as nossas reais tendências, ou seja, ficamos desnudados diante de um aparelho desse, porque lá o operador, se nós sairmos daqui hoje e voltarmos para o astral, o operador vai nos colocar diante de um aparelho desse e vai dizer assim: você tinha muita raiva contida quando estava encarnado, está aparecendo aqui, ó, raiva, mágoa, vingança, é o desnudar de nós outros. Bem, então, o que acontece? A mediunidade como doença. Quando nós recebemos, eu estava mostrando para vocês que nós vamos receber lá o pulso mediúnico, ou a onda na pituitária, na pineal, epífise, pineal e epífise, pituitária na frente. E esse pulso, ele poderá ir para algumas regiões, mas em particular nesse momento eu quero mencionar aqui o hipotálamo. O hipotálamo é a nossa, vamos dizer assim, fábrica química. A partir do hipotálamo nós produzimos hormônios, e esses hormônios, da produção ou não, a imunologia vai aumentar, e o hipotálamo, ele vai atuar nesse sentido, e 4 grandes comportamentos poderão deflagrar a partir de uma ativação mediúnica. Então nós temos o comportamento do sono. O sono que pode ficar comprometido por ação mediúnica. O sono de má qualidade ou a interrupção do sono. Nós já vimos pessoas assim: eu não estou dormindo bem, ou se durmo, eu durmo com baixa qualidade, e isso faz com que eu fique depauperado. A sexualidade, que essa ativação poderá ativar chakras, ou ativação hormonal, então vai haver aí um desvio. Nós temos a agressividade, e não é só agressividade para com os demais, agressividade para com o ser e ele mesmo. Então fica irritado, insatisfeito, agressivo, de mau humor. E as doenças autoimunes ligadas ao mau humor, a fome pode reduzir, anorexia, nós temos a bulimia, e nós notamos muito isso aqui, a dificuldade de estabelecer vínculos. A pessoa vive muito bem sozinha, ela não tem uma qualidade social, e isso muitas das vezes está ligada, esta ação, ao efeito mediúnico. Bom, aí a grande pergunta, que até agora eu não respondi, mas eu vou mostrar mais adiante: da onde se tirou isso aí? De onde veio isso? Porque tem mais coisas vindo aí, não é? Então, lá em São Paulo, na USP, pegaram 700 médiums, e fizeram nesses médios exame de sangue, pressão, foram acompanhando e fizeram questionários, eles foram observados por longo tempo. Dali esses médicos estabeleceram um critério ainda empírico, mas que trouxe uma certa segurança para se expor mais a respeito do assunto. Então, este processo, este projeto, que não é novo, ele é antigo, não é um projeto inédito, é novo e já foi feito há muito tempo atrás.
Uma outra situação que foi observada nesta verificação é que o padrão farmacocinético, ou seja, existe também como efeito a situação em que o irmão, ele toma o medicamento era para durar 6 horas, 8 horas, mas em razão do distúrbio mediúnico, o medicamento não processa, não dá garantia à segurança naquele número de horas. Assim como a outra parte, como saúde, é verdadeira, que a pessoa recebe o atendimento e toma lá um comprimidinho e resolve tudo, né? Quer dizer, como se fosse um comprimido espetacular. E uma outra questão que eu também ficava curioso, por que eu vejo às vezes, e eu vejo isso em várias searas, o irmão desmaia. Por que o irmão desmaia? Então lá eles têm a explicação. É porque você, quando pensa, o pensamento gasta energia. E, consequentemente, você tem um aumento de necessidade de ar para o cérebro e aumento relativo ao consumo da glicose. Então a pessoa desmaia. Desmaia em relação a isso. Diminui o fluxo do sangue, pés frias, mãos frias e cabeça muito quente. Cabeça pegando fogo. Eu conheci pessoas que iam em determinados locais e saíam de lá cheias de dor de cabeça. É verdade, é verdadeiro isso. E as fraquezas? As fraquezas já dá para entender. Se eu estou sujeito ao efeito mediúnico, que eu não estou percebendo este efeito mediúnico, não tenho ciência dele, eu estou consumindo energias internas. Então, minha glicose, ela mudou, a respiração mudou, outros recursos se alteraram dentro de mim, então eu sinto a fraqueza. Então nós já vimos aí diversas vezes a pessoa que não está numa situação de desmaio, mas está caindo para um lado e para o outro, tem que ficar depauperado, palavra certa. Então vamos aqui ver se ele passa. Não passou. Vai dizer que congelou, né? Congelou. Vai ter que mandar um boot? Não, já foi. Foi? Foi? Então, bom, ele não está ainda obedecendo, mas vamos ver. O computador está no processo mediúnico, ele desmaiou. Desmaiou, né? Então, eu já falei nisso, tá? Então, hoje nós temos a preocupação dos organismos de saúde. Hoje nós temos o CID-10, tá? Que é um identificador de doenças. E ele hoje, o CID-10, já fala de doenças e de desordens, tá? Mas não vê o transe como doença. Vê o transe, o efeito mediúnico desordenado como doença. Então, o F44.3, estados de transe e possessão, não é esquizofrenia e nem tanto distúrbios de dupla personalidade. Então, hoje, os organismos internacionais estão preocupados em tratar isso. Então, foram feitos 700 experimentos com médios e avaliaram pressão, sangue, eletro, acompanhamento psicológico. Então, propriamente a mediunidade, vamos esquentar um pouco. Então, a mediunidade é um fenômeno adrenérgico. Então, quando você vai ter o efeito, você começa a fabricar mais adrenalina.
adrenalina a partir das suprarrenais. Tá? Isso é um problema, nós vamos falar lá na frente. Tudo bem, acabou o efeito, tudo bem, mas a adrenalina compete com a serotonina. A adrenalina é para atacar, é para reagir, é para brigar, não é? E a serotonina deixa a gente calminho, tranquilo. Então aí já temos uma situação. E aquele que está sendo médium, está mediunizado e não tem ciência, está produzindo adrenalina. Aí é o desdobramento do entendimento da síndrome do pânico. E ele tem a sudorese, palpitação, taquígrafo cardíaco, idiosincrásico. O que é o fenômeno idiosincrásico? O que é uma idiosincrasia? É aquilo que nós reagimos sem uma razão aparente. Por que você está sentindo assim? Não sei, a janela bateu, aí eu comecei a me sentir assim e tal, eu não estou bem e tal. Então, a mediunidade pode ter um efeito, uma atuação que mude o comportamento da pessoa sem que ela perceba. Esse tipo de comportamento que eu quero ressaltar para vocês não é o comportamento onde nós chegamos aqui, nós temos aqui um formato, nós trabalhamos, é um comportamento que se dá dia a dia, porque nós somos médios 24 horas por dia, não é verdade isso? A gente não pode tirar a pineal e depois devolver a pineal. A pressão arterial, relaxamento do autocontrole, expande a consciência, o que está dentro sai com facilidade, sintoniza melhor com tudo e ele mesmo. Então os aparelhos, porque eles não ficaram restritos a estas avaliações somente a nível de exames. Existem aparelhos, quem quiser saber se é médium de incorporação, é só ir lá fazer um eletroencefalograma e vai ver a quantidade de cristais de apatita que propicia a mediunidade de incorporação. Estamos nesse nível. Eu não sei se eu sou, é uma confusão, vai lá, o plano de saúde vai estar sempre não cobre. Né? Mas nós temos, eles usaram ressonância nuclear magnética por subcondutividade quântica. Fotografa uma pessoa sentindo um cheiro. Aí ele vai mostrar uma irradiação de vórtices e eles acharam interessantes isso na pesquisa, porque estes vórtices assemelhavam-se, pelo menos a nível de formato, com os chakras. Eu não sei se vocês sabem, os chakras têm formato cônico, não é isso? O magneto ele avalia o teu contexto magnético. Porque nós temos magnetismo. É de difícil aferição. Eles tiveram a frustração nisso. Porque eles conseguiam aferir qualquer tipo de magnetismo, mas o nosso é de difícil aferição. Mede a anatomia magnética. Ressonância magnética funcional. Aí são as funções do cérebro. Já não é magnetismo, já não é o efeito. O que acontece? Então, quando se pensa, promove-se uma neuroquímica. Pensar e imaginar manipula oxigênio e sangue. Força provoca matéria e energia. Quer dizer, o que eu quero dizer ali é o seguinte: nós estamos produzindo energia. Pensar gasta recurso. Então a preocupação, nós sabemos bem disso, que nós estamos preocupados com aquilo que está pensando. Está cansadíssimo com a preocupação. Né? E o efeito mediúnico, ele requer uma maior quantidade de sangue. Essa questão de 90 minutos e 90 minutos, eu vou explicar mais adiante, mas é algo interessantíssimo. Muito interessante isso. Tá. Então nós temos a pineal ou epífise,
órgão sensorial de senso-percepção, capa magnetismo e transforma em neuroquímica. Então, o efeito vai se dar de acordo com a área para onde ela for, esse efeito. Tá? Se for para a área occipital, que é a área da visão, vai ter o mesmo efeito dos olhos enxergando. Então, isso vai proporcionar a pessoa a enxergar de olhos fechados. Porque não precisa passar pela visão. Foi para a pineal e foi diretamente para a área occipital. Se for para córtex, está mais lá na frente, mas aí eu passo. Córtex, você tem, é uma região do cérebro que dá a você o entendimento de tudo que está acontecendo. Então, passa por você. Então, por isso seria a mediunidade consciente. Você tem visibilidade de tudo que está acontecendo, que está passando por córtex. Isso eles lá pesquisando. Então, como funciona essa situação? Capta-se uma onda eletromagnética na quarta dimensão. Nós sabemos que nós estamos na terceira dimensão, não é verdade? E também já estamos na era de Aquários, né? E vai para esses cristais de apatita, tá? Ele possui lamelas como cebolas e existem vasos sanguíneos. Aí abriram lá o cristal, existem vários vasos sanguíneos e isso vai se transformando à medida que a pessoa vai envelhecendo. Aí isso foi uma grande dica para mim, eu já sei mais ou menos na época de eu me aposentar. Porque isso deixa de funcionar. É claro que eu acredito que no caso do Chico Xavier e do Divaldo Franco, essas coisas estiveram íntegras o tempo todo. Mas eu não sou o Chico nem o Divaldo, né? Então a gente começa a observar, ou então vai lá, tenta, tem um examezinho para ver como é que estão as minhas lamelas internas, para ficar assim olhando para você. O que você está querendo? Não, isso aqui, curiosidade, etc e tal. Então, isso metabolicamente ativa esta região, se existem vasos sanguíneos, tá? Então, como é que funciona isso? Nós vamos entender. Esses cristais possuem elétrons acima deles, vamos chamar assim. Então, uma onda bate, mas é aquela onda arrojada, não é? E aquela onda, quando ela vai batendo nos cristais, os cristais vão funcionar a partir da interferência da nuvem de elétrons, porque a onda vai bater na nuvem de elétrons e os elétrons vão rebater. Então é como se fosse uma mesa de bilhar, as bolas batendo uma contra as outras. Então a velocidade vai caindo. A velocidade vai caindo, até a frequência do cérebro suportar. Então, por isso que não adianta, eu sempre cito isso, na estrada de Damasco, quando Paulo teve a visibilidade de Jesus, ele caiu do cavalo e ficou cego. É uma presença insuportável. Então nós temos que ter muito cuidado. Eu estou vendo, eu vi isso, eu vi aquilo, etc e tal. Quer dizer, temos que ter segurança. Eu já vi uma situação, os apóstolos estiveram aqui. Gente, os apóstolos não vão estar com facilidade em lugar nenhum. O teor vibrátil, as frequências que eles ostentam é igual, eu faço uma comparação, àquela energia que sai de Itaipu, que precisa de uma bitola de fio imenso, grande, né? E ali, aqueles aparelhos todos, até chegar lá no nosso fiozinho lá do computador. Nós somos aquele fiozinho ali do computador. Vai queimar o pendrive, vai queimar o HD, vai estourar. Entendeu? Então, cuidado com isso.
e essa nuvem vai perdendo a velocidade, vai caindo. Está dando para entender até agora? Esse assunto não é trivial. Oxalá eu consiga. Então, como eu disse, se for para occipital, clarividência. E a clarividência, gente, é o seguinte: você tem clarividência nesta situação, então você pode ser colocado num quarto escuro que você vai ver com claridade, com visibilidade. Não precisa de luz acesa, não precisa de nada. Você pode até fechar os olhos. Você está vendo. Isto é clarividência. Clarividência em tela mental, isso é perigoso, porque é sugestionável. Cuidado. Entenderam isso? Entenderam essa parte? Não estou dizendo que ninguém possa tê-la, mas tenham cuidado. Que a sugestão é a casca de banana do médico. Alguém chega, minha mãe está passando mal, não sei o que, não sei o que lá, o médico, eu estou vendo a sua mãe aqui, está isso, é aquilo, etc e tal. A pessoa estava sugestionada. A boa informação mediúnica é aquela que você não está pensando em nada. Ninguém te contou uma história. Essa é a boa informação. Claro que não é a única. E se sobe para córtex, então ele percebe, como eu já disse. Se vai para o tálamo, aí quem explica muito bem isso é técnicas de mediunidade do nosso irmão Pastorino, que já desencarnou. Ele explica isso aí muito bem. E lá eu achei interessante que o estudo compatibiliza-se com o estudo do Pastorino. Aí o hipotálamo, eu já falei isso aqui, etc e tal. Tá, tipo de incorporação. Então agora vamos ao que nos interessa. A incorporação, chamada incorporação. A incorporação, ela se dá nos estudos, segundo os estudos, naqueles que tiverem uma maior quantidade de cristais de apatita. Quem tiver maior quantidade de cristais de apatitas é um bom candidato a ter mediunidade de incorporação. Certo? E ele vai estar sujeito a isso. A pressão, intenso fluxo renal, e o Doppler transcraniano tem a visibilidade boa dessa ocorrência, aumento da circulação, desvio, etc. e tal. Então, Carl Gustav Jung, aí eu achei interessante, né, que ele fala no capítulo 2, no livro Médium Espírita, que ele tratou uma pessoa que ele acabou chegando à conclusão que ela tinha grandes dores de cabeça, fortes dores de cabeça, relativamente a esta situação aqui. Vocês podem encontrar esse material. Então, fecha de novo com a pesquisa dos nossos irmãos. A mediunidade de desdobramento. Essa aqui eu achei mais complicado. Tá? Então, o que é o desdobramento? Você não tem tantos cristais de apatita. Você não tem tantos cristais de apatita. Se lá a pessoa que incorpora tem 5.000, você tem 5. E aí, você não é médium? Continua sendo. Então você vai ter, segundo os estudos dele, a mediunidade de desdobramento. E a pessoa não percebe. Aí eu fiquei reticente relativamente a isso, quando eu estava estudando a isso. Porque é o seguinte, você sai, toma ciência do ambiente, sem a percepção de que você saiu, é um desdobramento tênue, moderado. Eu fiquei assim, mas que coisa estranha, aí veio a informação. Você às vezes não viu a pessoa assim, que está assim parada, olhando para um lugar, e está como se fosse fora do mundo, aí você estala os dedos e fala, o que foi? Quer dizer, essa pessoa está nessa situação,
Eu falei, realmente, eu vou ter que me dobrar a informação. Isso é conclusão minha. A pessoa está lá fora do muro, aí você faz assim, ela volta. Por quê? Cientificamente, cada 90 minutos, nós temos uma ascensão a nível de arcabouço mental e uma descendente. 90 e 90, 90 e 90, fica assim. Isso é estudado por Freud, são chamados os atos falhos. Nesse momento de atos falhos, você tem insights, liberação de conteúdos inconscientes. Isso é Freud estudando. Já não é mais São Paulo, já não é Pastorino. Então você capta a psicosfera. É mais comum do que se imagina. Hã? É mais comum do que se imagina. Pois é, muito bem, isso mesmo. Você capta a psicosfera, você não está vestido de branco, você não está no centro, você não está na igreja, você sai a cada 90 e 90 minutos, você capta a psicosfera, você retorna com tudo assim. As pessoas adoram viver com você, porque você exuda muito ectoplasma. Você emana muito nesse momento. As pessoas te adoram, saem felizes, chegaram por você e você fica com aquele fardo imenso. E isso, essa exacerbação de ectoplasma, na verdade você vai ter formação de tecidos ectópicos, cistos, tumores, sangramentos e desordens celulares e até câncer. E é um fenômeno polinérgico. Ele diminui o batimento cardíaco, diminui o pulso, aumenta o movimento do digestivo. Eu já vi muitas pessoas dizendo, que dor, aquela pessoa chegou perto de mim, ai, que dor eu fiquei, ai, que dor, me senti mal. Exata, sentem os que os outros sentem. As pessoas se sentem bem, peristáltica, movimentação digestiva, e aqui, lá é adrenalina. E aqui, acetilcolina. Acetilcolina. Tá? E todos estamos sujeitos a isso. Mas não quer dizer que sejamos isso. Mas estamos sujeitos. Então, a principal ação de percepção do lobo frontal, que também ele recebe o lobo frontal, essa parte do cérebro à frente, que representa 40% do nosso cérebro. E do ser humano nós temos mais desenvolvido do que nas outras espécies. Então é ligado à ágina, que é o chakra frontal. Essa área ajuda a formar decisões, soberania do cérebro, distinções, porta para o livre-arbítrio, capa o ambiente com sensações, inspirações e escolhas diferentes que já fizemos no passado. Por que eu mencionei isso? Porque o ágina, veja bem, o chakra, ele é uma porta aberta. Vocês já pensaram nisso? É um cone, lá na base do chakra é pequenininho, e lá em cima é aquele círculo enorme. E aí, como é que fica isso? Então, o chakra frontal, ele é protegido com uma tela chamada búdica. A tela búdica que vai ser a consequência das nossas escolhas, das nossas atitudes, e depauperamos muito a nossa tela búdica com o tabaco e o álcool, principalmente. Existem outros fatores. Então ele vai ficar receptivo a influências anômalas do ambiente. Isso aqui, nós estamos com alguns minutos, mas eu queria mostrar muito bem isso. Então nós temos
a célula neurônio. Nós temos os nossos neurônios, certo? E os neurônios, eles têm uma ramificaçãozinha, para simplificar muito simples. E as ideias e sensações constroem um tipo de memória, um tipo de registro nessas ramificações. Então, um sentimento de culpa, então vai lá agregar ao neurônio, vai ficar lá registrado. E quanto mais a insistência disso nas nossas vidas, nós vamos criando um conceito que conhece-se como memórias associativas. Os neurônios, eles passam a se associar, eles passam a ter uma causa em comum. E isto provoca uma identidade, provoca um modelo. E, na verdade, nós passamos a ter redes neurais. Então, se você tem um pensamento repetitivo, um monopensamento, uma monoideia, monodeísmo, é o projeto do obsessor para depauperar o seu arcabouço mental, porque ele faz você pensar naquilo insistentemente. Aí você vai registrando aqui, isso passa a ser patrimônio da célula e reage lá no pode falar com o hipotálamo. Hipotálamo vai descarregar hormônios e a gente vai conviver com isso até desestruturar essa situação. E o problema do cérebro, eu não sei o que é informação nova, eu não sei o que é informação velha. O cérebro não tem esse discernimento. Então ele recebe a informação e ele associa aquela informação a toda uma rede neural que já está pesada, já está cansada, já está carcomida por esta ocorrência neural. E aí você vai desconstituir tudo isso. Então, um exemplinho aqui. Então, uma questão de a pessoa tem um amor por uma pessoa, aí sofre uma decepção. Dessa decepção, ela vai a uma fúria, ela visualiza a pessoa e volta ao amor, porque na verdade ela ama aquela pessoa. Mas em razão, ela fez todo um caminho, aí deu para entender, um caminho associativo. Como é que eu posso amar uma pessoa e ter ódio dela? Por causa disso aí. Desconstituir tudo isso. Então você tem o amor, o respeito, a autoconfiança, a aceitação, o auto-perdão, e aí você passa a dar uma resposta química para o seu corpo. Bom, eu sempre deixo uma porta de saída para os irmãos. Meu Deus do céu, adrenalina, cistos, rede neural. Boa noite. Fazer um exercício aqui para não falar demasiadamente alto, eu falo muito alto, e eu agradeço a esta casa mais uma oportunidade. Estou vindo aqui pelo 4º ano consecutivo. Eu pensei que eu viria uma só vez e nunca mais. Não precisa não, encerramos as palestras aqui, mas o pessoal é persistente. E o objetivo desse tema, eu já desenvolvi muitos trabalhos sobre mediunidade. É um assunto, dentre os demais, que eu já estudo assim, por volta de 30 anos consecutivos. A minha abordagem a respeito dos temas é uma abordagem universalista. Então, eu vou estudando um pouquinho de cada assunto, vou agregando e acabo por ter uma surpresa muito agradável.
os assuntos, embora expressados, expostos de forma diferente, eles são em conteúdo iguais. E quando eu estava para desenvolver mais uma vez a mediunidade e falar sobre os casos dos bem-sucedidos, médios bem-sucedidos, isso e aquilo, etc. e tal, então veio aquela inspiração. Por que não falar dos mal-sucedidos? Por que não falar dos mal-sucedidos? Então, eu fiquei meio que, vou falar do quê? Encontrei alguns trabalhos, existem irmãos nesse momento, médicos, preocupadíssimos com este assunto. Mediunidade é um assunto que a própria NASA estuda, pesquisa com uma abordagem muito agressiva, porque, para vocês terem uma ideia, eles estiveram aqui anos atrás para pedir a aura do nosso saudoso Chico Xavier, sendo que o interesse deles é mais bélico, etc. e tal. Eles veem a mediunidade lá, a paranormalidade, como um fenômeno para, a partir daí, eles obterem informações e se beneficiarem, né? Então, existiram lá paranormais. Boa noite. Fazer um exercício aqui para não falar demasiadamente alto, eu falo muito alto. E eu agradeço a esta casa mais uma oportunidade. Estou vindo aqui pelo 4º ano consecutivo. Eu pensei que eu viria uma só vez e nunca mais. Não precisa não, encerramos as palestras aqui. Mas o pessoal é persistente e o objetivo desse tema, eu já desenvolvi muitos trabalhos sobre mediunidade. É um assunto, dentre os demais, que eu já estudo assim por volta de 30 anos consecutivos. A minha abordagem a respeito dos temas é uma abordagem universalista. Então, eu vou estudando um pouquinho de cada assunto, vou agregando e acabo por ter uma surpresa muito agradável. Os assuntos, embora expressados, expostos de forma diferente, eles são em conteúdo iguais. E quando eu estava para desenvolver mais uma vez a mediunidade e falar sobre os casos dos bem-sucedidos, médios bem-sucedidos, isso e aquilo, etc. e tal, então veio aquela inspiração. Por que não falar dos mal-sucedidos? Por que não falar dos mal-sucedidos? Então, eu fiquei meio que, vou falar do quê? Encontrei alguns trabalhos, existem irmãos nesse momento, médicos, preocupadíssimos com este assunto. Mediunidade é um assunto que a própria NASA estuda, pesquisa com uma abordagem muito agressiva, porque, para vocês terem uma ideia, eles estiveram aqui anos atrás para pedir a aura do nosso saudoso Chico Xavier, sendo que o interesse deles é mais bélico, etc. e tal. Eles veem a mediunidade lá, a paranormalidade, como um fenômeno para, a partir daí, eles obterem informações e se beneficiarem, né? Então, existiram lá paranormais. Boa noite. Fazer um exercício aqui para não falar demasiadamente alto, eu falo muito alto. E eu agradeço a
a esta casa mais uma oportunidade. Estou vindo aqui pelo 4º ano consecutivo. Eu pensei que eu viria uma só vez e nunca mais. Não precisa não, encerramos as palestras aqui. Mas o pessoal é persistente e o objetivo desse tema eu já desenvolvi muitos trabalhos sobre mediunidade. É um assunto, dentre os demais, que eu já estudo assim por volta de 30 anos consecutivos. A minha abordagem a respeito dos temas é uma abordagem universalista. Então, eu vou estudando um pouquinho de cada assunto, vou agregando e acabo por ter uma surpresa muito agradável. Os assuntos, embora expressados, expostos de forma diferente, eles são em conteúdo iguais. E quando eu estava para desenvolver mais uma vez a mediunidade e falar sobre os casos dos bem-sucedidos, médios bem-sucedidos, isso e aquilo, etc. e tal, então veio aquela inspiração. Por que não falar dos mal-sucedidos? Por que não falar dos mal-sucedidos? Então, eu fiquei meio que, vou falar do quê? Encontrei alguns trabalhos, existem irmãos nesse momento, médicos, preocupadíssimos com este assunto. Mediunidade é um assunto que a própria NASA estuda, pesquisa com uma abordagem muito agressiva, porque, para vocês terem uma ideia, eles estiveram aqui anos atrás para medir a aura do nosso saudoso Chico Xavier, sendo que o interesse deles é mais bélico, etc. e tal. Eles veem a mediunidade lá, a paranormalidade, como um fenômeno para, a partir daí, eles obterem informações e se beneficiarem, né? Então, existiram lá paranormais. Boa noite. Fazer um exercício aqui para não falar demasiadamente alto, eu falo muito alto. E eu agradeço a esta casa mais uma oportunidade. Estou vindo aqui pelo 4º ano consecutivo. Eu pensei que eu viria uma só vez e nunca mais. Não precisa não, encerramos as palestras aqui. Mas o pessoal é persistente e o objetivo desse tema eu já desenvolvi muitos trabalhos sobre mediunidade. É um assunto, dentre os demais, que eu já estudo assim por volta de 30 anos consecutivos. A minha abordagem a respeito dos temas é uma abordagem universalista. Então, eu vou estudando um pouquinho de cada assunto, vou agregando e acabo por ter uma surpresa muito agradável. Os assuntos, embora expressados, expostos de forma diferente, eles são em conteúdo iguais. E quando eu estava para desenvolver mais uma vez a mediunidade e falar sobre os casos dos bem-sucedidos, médios bem-sucedidos, isso e aquilo, etc. e tal, então veio aquela inspiração. Por que não falar dos mal-sucedidos? Por que não falar dos mal-sucedidos? Então, eu fiquei meio que, vou falar do quê? Encontrei alguns trabalhos, existem irmãos nesse momento, médicos, preocupadíssimos com este assunto.
mediunidade é um assunto que a própria NASA estuda, pesquisa com uma abordagem muito agressiva, porque, para vocês terem uma ideia, eles estiveram aqui anos atrás para medir a aura do nosso saudoso Chico Xavier, sendo que o interesse deles é mais bélico, etc. e tal. Boa noite. Fazer um exercício aqui para não falar demasiadamente alto, eu falo muito alto, e eu agradeço a esta casa mais uma oportunidade. Estou vindo aqui pelo 4º ano consecutivo. Eu pensei que eu viria uma só vez e nunca mais. Não precisa não, encerramos as palestras aqui. Mas o pessoal é persistente e o objetivo desse tema, eu já desenvolvi muitos trabalhos sobre mediunidade. É um assunto, dentre os demais, que eu já estudo assim por volta de 30 anos consecutivos. A minha abordagem a respeito dos temas é uma abordagem universalista. Então, eu vou estudando um pouquinho de cada assunto, vou agregando e acabo por ter uma surpresa muito agradável. Os assuntos, embora expressados, expostos de forma diferente, eles são, em conteúdo, iguais. E quando eu estava para desenvolver mais uma vez a mediunidade e falar sobre os casos dos bem-sucedidos, médios bem-sucedidos, isso e aquilo, etc. e tal, então veio aquela inspiração. Por que não falar dos mal-sucedidos? Por que não falar dos mal-sucedidos? Então, eu fiquei meio que, vou falar do quê? Encontrei alguns trabalhos, existem irmãos nesse momento, médicos, preocupadíssimos com este assunto. Mediunidade é um assunto que a própria NASA estuda, pesquisa com uma abordagem muito agressiva, porque, para vocês terem uma ideia, eles estiveram aqui anos atrás para medir a aura do nosso saudoso Chico Xavier, sendo que o interesse deles é mais bélico, etc. e tal. Eles veem a mediunidade lá, a paranormalidade, como um fenômeno para, a partir daí, eles obterem informações e se beneficiarem, né? Então, existiram lá paranormais. Boa noite. Fazer um exercício aqui para não falar demasiadamente alto, eu falo muito alto, e eu